O Estúdio News de hoje vai falar sobre a saúde mental de professores e alunos na volta às aulas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Mário Volpi, coordenador do Programa de Cidadania dos Adolescentes do Unicef no Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor Mário. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante. Doutor Mário, eu queria começar com abrir o programa para falar justamente sobre a retomada das aulas. Em alguns estados essa retomada está mais adiantada, em outros um pouco com o pé no freio. Como o senhor vê esse momento de retomada? A gente está seguindo protocolo, existem protocolos, devem ser criados protocolos, olhando para o que aconteceu em outros lugares do mundo, como na Europa, que iniciou essa retomada das aulas antes que a gente? Exato. O Brasil é um país imenso, com realidades bastante distintas, né? Seja em termos da pandemia, de como o vírus se disseminou nos diferentes estados e nas diferentes cidades. Então, o cuidado que é preciso ter é para saber fazer esse equilíbrio entre a necessidade que nós temos, não é, de assegurar que as crianças e os adolescentes, especialmente, possam retornar às aulas de uma forma segura e o controle, não é, da pandemia. Então, isso é uma conta que precisa ser feita, né, envolvendo professores, envolvendo os diferentes profissionais de saúde, os gestores públicos, né, os prefeitos, governadores, secretários. E esse diálogo, o importante é que no centro desse diálogo esteja, né, aquilo que nós chamamos do melhor interesse da criança e do adolescente. Não é? Então, obviamente, que as crianças e os adolescentes precisam ser protegidos, não é? Do vírus, mas também, né, o confinamento de crianças e adolescentes, esse isolamento social, que foi muito importante para o controle, ele precisa agora ser dimensionado para saber até onde nós vamos com esse isolamento. Porque, obviamente, nós temos aí muitos dados, muitos indicadores, não é, de pesquisas feitas por diferentes instituições, mostrando que, embora inicialmente, as crianças e os adolescentes fossem menos impactados pela pandemia, nesse momento, os temas que sejam os temas relacionados à violência doméstica, a abusos, a maus tratos, ou seja mesmo o tema da saúde mental de crianças e adolescentes, demanda uma reflexão profunda e a definição de uma estratégia para fazer esse retorno gradativo à escola, onde é seguro fazê-lo. Então, essa é uma recomendação que o Unicef vem fazendo nos diferentes países, não é? Não existe uma fórmula única. O mais importante desse debate é que os diferentes atores sociais envolvidos nessa temática precisam começar a planejar. Nós não podemos esperar que vai haver um momento mágico, onde todos vão voltar para todas as atividades. A liberação das atividades de presenciais vai depender muito de circunstância de cada contexto. Então, não é possível que a gente espere lá no futuro para fazer esse planejamento. Esse planejamento precisa ser feito agora, analisando concretamente as condições objetivas e estabelecendo como prioridade que as crianças e os adolescentes precisam, em algum momento, retornar para as atividades presenciais. E isso precisa ser feito com segurança e, portanto, planejado com muita antecedência. Ainda analisando o planejamento, mas eu quero olhar agora justamente para o aprendizado, tentar deixar um pouco de lado o fator pandemia, o espalhar o vírus. A questão do aprendizado, a gente, claro, perdeu um ano letivo, se assim podemos dizer. Como o senhor vê essa retomada, juntar 2 anos em um, não juntar, perder o ano? Como a Unicef entende para essa volta dos alunos? Até porque a faixa etária muda muito, né? Tem criança que estava na alfabetização e tem criança que estava preocupado, ou adolescente que estava preocupado em prestar vestibular, em fazer o Enem. Como que o senhor enxerga esse planejamento para a retomada, olhando o aprendizado dos jovens? Essa análise vai precisar ser feita em blocos, né? Nós vamos ter estudantes que conseguiram
na forma de educação à distância que foi oferecida para eles, eles conseguiram acompanhar algum conteúdo, desenvolver algum tipo de conhecimento, aperfeiçoar algumas habilidades. Então, esse bloco vai tender a voltar à escola continuando a aprendizagem que eles tiveram durante esse período de falta de aulas presenciais. Há um outro bloco que é quase eu acho que a última conta aí eram quase 6 milhões de crianças e adolescentes que não receberam conteúdos, que não acompanharam educação à distância, ou porque a escola não teve condições de providenciar, ou porque eles não estavam conectados, né? Nós temos que lembrar que no Brasil, mais de 4,8 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso à internet em casa, por exemplo. Então, esse é um outro bloco que precisa ser analisado para definir como o acompanhamento escolar dessas crianças e adolescentes vai ser feito para recuperar esse tempo no qual eles ficaram sem receber algum tipo de acompanhamento. Tem um outro bloco que são aqueles que receberam educação à distância, mas de uma forma muito, poderíamos dizer, muito precária, em que a escola simplesmente reproduziu na tela do computador o que acontecia na sala de aula, o que dá uma diferença muito grande. Então, os professores, diante de uma tela, deram a sua aula e os alunos assistiram essa aula de uma forma bastante passiva, né? Sem grande participação. Então, esses diferentes blocos vão exigir uma política de retorno à escola que considerem esses diferentes contextos, né? Então, não dá para fazer uma política do tipo todo mundo vai repetir o ano porque a gente não conseguiu acompanhar os conteúdos. Eu acho que isso seria injusto com aqueles que conseguiram fazer algum acompanhamento. Também não dá para fazer de conta que nada aconteceu e continuar esse ano letivo sem uma estratégia, não é, de recuperação dos conteúdos que não foram acompanhados pelos alunos. Então, esse planejamento, né, nós temos duas instituições que estão dialogando muito, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e o CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, e com os quais outras instituições estão dialogando para tentar elaborar uma proposta que assegure que aqueles que possam avançar, avancem, e aqueles que precisam ter um tipo de acompanhamento diferente possam ter. Há diversas propostas na mesa, né? Há inclusive propostas, por exemplo, para adolescentes do ensino médio, que eles têm um ano adicional, não é? Quem fez 3 anos tem um ano adicional. É preciso ver quem poderia, não é, ter esse ano adicional, porque muitos jovens realmente, especialmente a nossa grande preocupação são os jovens mais vulneráveis, não é? Esses jovens, eles têm uma pressão sobre eles, não é? De concluir o ensino médio, de alguns deles buscar a universidade, tentar fazer um curso superior, que essa é a forma que eles têm de superar essas desvantagens, desigualdades que impactam sobre as oportunidades que eles vão receber. Então, para esse jovem, né, ele precisa acelerar o processo de conclusão do ensino médio, acessar o ensino superior, ter um emprego, conseguir um emprego com relações de trabalho decentes. Então, essa combinação de elementos é que vai ser o desafio principal. Doutor Mário, ainda pegando essa vulnerabilidade, a Organização Mundial da Saúde alerta que a cada 5 adolescentes vai enfrentar problemas de saúde mental, que vai muito naquilo que você está falando, né? Ansiedade, medo com o futuro. Eu queria que o senhor explicasse por que o dado é tão alto e se você acredita que os educadores estão preparados e há uma necessidade da escola se preparar para receber esse aluno com tantos medos, com tantas ansiedades. Então, eu acho que esse é o elemento principal desse tema que nós estamos falando aqui desde o início, que é a preparação, o planejamento, né? Obviamente, os professores vão precisar se preparar
para enfrentar realmente uma onda que é bem significativa de crianças e adolescentes desmotivados, com sintomas de angústia, de depressão, né, de falta de sentido para fazer as coisas, para se empolgar com o conhecimento. Então, são 3 elementos que a gente está insistindo, né, em que os professores, mas os próprios adolescentes também, como educadores de pares, né, que entre eles, entre os colegas, possam dialogar, são 3 elementos importantes. O primeiro é aquilo que a gente chama de uma escuta empática, né? Nós vamos precisar criar estratégias dentro da escola de escuta, que esse adolescente consiga falar sobre o que ele está sentindo, né? Que ele consiga explicitar as vivências que ele teve, os temores que ele está enfrentando, e até que ele consiga nomear essas emoções que ele está sentindo, né? Então, essa escuta, né, essa escuta empática, alguns chamam de escuta qualificada, é um exercício que os professores, os coordenadores pedagógicos, diretores, né, a equipe escolar, a comunidade educativa vai precisar estar preparada. Um segundo elemento é a promoção de atividades de bem-estar, não é? Atividades lúdicas, recreativas, de interação, para que essas crianças e adolescentes possam voltar, não é, a interagir com os seus colegas de uma maneira positiva, fazendo desses momentos oportunidades, né, para o seu desenvolvimento pessoal, para ampliação do seu repertório de relações, né, para matar a saudade dos amigos, dos colegas, né? Fazer essa interação vai ser muito importante, né? Que não seja uma volta de colocar todo mundo numa sala de aula prestando atenção no professor, embora isso também seja importante e deve ser feito, mas essa interação é um segundo elemento importante, e um terceiro elemento é ter uma retaguarda, não é, de serviços, né? O Brasil tem uma rede de centros de apoio psicossocial, mas ter uma retaguarda de serviços para aqueles casos, não é, em que a simples interação, a simples escuta, o diálogo, não vão ser suficientes porque as pessoas já estão, né, numa situação um pouco mais complexa de angústia, de depressão, às vezes até com uma doença, né, de saúde mental muito complexa, que vai precisar de uma intervenção profissional. Então, saber diferenciar esses diferentes momentos vai ser muito importante, não é? Nós vivemos uma sociedade que tende a diminuir, né, a importância dos temas da saúde mental, tema de dizer, as pessoas estão desanimadas, mas as pessoas têm que lutarem, né? Nós temos situações na saúde mental que são patológicas e que precisam de um tratamento, assim como outras patologias que as pessoas têm. Então, esse elemento aqui da escola e ter uma rede de apoio, não é? O próprio Unicef está desenvolvendo um canal de ajuda, não é? que vai ficar disponível logo, para o qual os alunos podem ligar, os adolescentes, os jovens, e eles podem, então, compartilhar esses sentimentos para ajudar a reelaborar isso dentro do contexto que a gente está vivendo. Então, são esses 3 elementos aqui que são importantes, não é? de que os professores, né, a comunidade educativa se prepare, mas eu acho que tem uma coisa importante na adolescência, que é que os próprios adolescentes também são um recurso humano de participação, de diálogo importante, né? Então, nós vemos que muitos dos adolescentes, nas pesquisas que nós fizemos, que dizem que estão enfrentando problemas de saúde mental, estão enfrentando esse problema com apoio dos seus pares. Então, esse diálogo entre adolescente escutando adolescente também pode ser uma estratégia interessante para enfrentar esses problemas que nós vamos enfrentar nesse processo de retorno à escola. Doutor Mário Volpi, quero agradecer demais a sua participação aqui no Estúdio News. Obrigado pelo papo. Muito obrigado, um grande abraço. Até uma próxima. Agora eu converso com Gabriel Teixeira, professor e sociólogo, porta-voz da Rede de Educadores em Luta. Antes de mais nada, obrigado pela participação conosco, Gabriel. Eu que agradeço. Gabriel, eu queria começar essa nossa conversa olhando para o professor. A quarentena em muitas pessoas trouxe ociosidade.
No caso dos professores, na casa dos professores, na verdade, a situação ficou muito mais tensa. Ou seja, ter que se readaptar com o ensino à distância, ter a dificuldade de lidar com as coisas de casa, agora tudo ao mesmo tempo. Como você vê essa situação para o professor, essas mudanças de humor? Houve danos físicos e psicológicos para o nosso professor? Bem, Gustavo, eu falo numa dupla condição, né? Eu falo como professor, eu sou docente, né? E vi minha rotina subvertida de uma hora para outra, tendo que conciliar as tarefas de casa, os cuidados familiares e a atividade docente, né, de uma forma remota. Mas falo também desde uma condição de um dos membros da Rede de Educadores em Luta e de um dos idealizadores dessa plataforma que se dispôs a prestar apoio psicológico para profissionais da educação durante esse momento de pandemia. E o que a gente tem percebido no primeiro momento é uma sobrecarga considerável de trabalho, né? Problemas relacionados à renda, problemas muitas vezes no manejo de equipamentos tecnológicos, a conexão está ruim, o professor não consegue terminar a aula e todas as implicações que isso traz para o cotidiano, né? Então, para quem está do outro lado, muitas vezes vê uma aula de 20, 30 minutos, né, e não considera que o professor muitas vezes demorou 3, 4 horas para gravar aquele vídeo objetivo, sucinto, com um roteiro, né, que dê conta ali da tarefa que ele se propõe. Então, o que a gente tem observado, mas também vivenciado em casa, é uma sobrecarga expressiva da quantidade de trabalho, né? Especialmente professores com filhos pequenos, em idade escolar, como é meu caso, que se viram também, né, com os filhos em casa, então tem que fazer essa dupla, tripla jornada de uma única vez. Então, o que a gente tem percebido é uma sobrecarga expressiva na condição de trabalho dos professores e que certamente rebate em adoecimento físico, em adoecimento psicológico, como a gente tem podido observar pela plataforma. E, Gabriel, apesar deste momento nós vivemos uma flexibilização e a possibilidade do retorno às aulas em breve, isso gera uma ansiedade também no professor. Imagino que, por mais que haja flexibilização, ainda há o medo do vírus na sala de aula. Como você tem reparado isso na sua situação e na situação própria de demais professores, com essa possível volta às aulas? Eu acho que o receio ele é generalizado, né? Sobretudo porque a gente tem visto outros países, sobretudo na Europa, que vivenciaram o pico da pandemia antes da gente. Lá eles já ensaiaram o retorno e já estão voltando atrás novamente, né? Tamanha tem sido o impacto, né, da segunda onda de Covid nesses países. Então, acho que isso traz algumas angústias e traz um receio, sobretudo porque os professores, as famílias são muito variadas, são muito diversas. Professores moram muitas vezes com idosos, professores cuidam de seus pais e avós que estão nesse momento, né, fragilizados ou completamente isolados por conta da pandemia. Professores e professoras têm filhos pequenos que, com esse retorno às aulas, podem voltar para as unidades escolares e, eventualmente, trazer o vírus para dentro de casa. Então, a sensação é de muita insegurança, sobretudo nas escolas públicas, que têm uma estrutura mais deficitária, muitas escolas não têm água, muitas escolas não têm papel no banheiro, então as condições são muito variadas, né, e são muito diversas para cada região do país, né? Isso cria um clima de bastante receio, isso cria uma sensação de insegurança, e a gente tem percebido isso. Os professores chegam para os atendimentos psicológicos, muitas vezes com uma crise de pânico, com uma crise de ansiedade, muitas vezes já sobrecarregados pelas rotinas estafantes de trabalho, acrescida da insegurança e do receio de retorno às aulas presenciais nesse momento. Gabriel, você falou dessa situação delicada dos professores, que até antes mesmo da pandemia nas escolas públicas já sofriam com outros problemas. Muito se fala da evasão estudantil. Você acredita que esse coronavírus também vai provocar uma evasão de professores, ou seja, infelizmente, professores desistindo da profissão? Olha, eu acho que não só pela pandemia, mas por outras situações. A gente agora tem uma discussão sobre um possível rebaixamento do piso salarial nacional de professores. A gente tem assistido agentes públicos, mas também representantes da iniciativa privada, numa verdadeira contenda contra professores, contra o ensino científico, contra a ciência.
E isso certamente rebate no professor, que é o representante dessas instituições lá na ponta, no dia a dia, na sala de aula. Então, não tem sido fácil ser professor no Brasil nos últimos anos, em termos salariais, em termos de condições de trabalho, em termos da retirada de direitos, mas também, né, em termos de toda essa ofensiva que tem se construído contra o pensamento científico, né? E aí o melhor representante do pensamento científico na ponta é o professor, né, dentro de sala de aula. O professor tem sido constantemente, inclusive, desautorizado, com escola sem partido, com outras questões propriamente políticas, né? Então, eu acho que não só a pandemia vai criar uma evasão, como a gente já tem percebido, e esse é meu caso. Eu sou professor do ensino médio e do ensino superior, privado, e eu já não consigo ver mais espaço enquanto sociólogo para atuação profissional no ensino superior privado, por uma questão de reconfiguração do mercado, de oportunidades, essa migração massiva para o EAD, que certamente causa um enxugamento em termos de postos de trabalho. Então, eu já não consigo me perceber mais como professor no ensino superior privado. Essa certamente tem sido a realidade de muitos professores e professoras no Brasil. Gabriel, você falou justamente sobre essa alteração, essa talvez readaptação, o ensino à distância ganhando força. Você acredita que isso veio para ficar? Haverá uma reformulação na hora de dar aula para o professor? Até mesmo a aula presencial terá que ser adaptada? Eu acho que veio para ficar sim, Gustavo, porque era um movimento que a gente já percebia antes da pandemia, sobretudo no ensino superior, mas que agora vai crescer, inclusive, no ensino médio, no ensino básico como um todo. Uma presença cada vez maior de um componente digital, virtual, remoto. E aí no ensino superior, mas acho que é uma tendência que vai chegar no ensino básico também, já tem chegado agora, a pandemia de certa forma acelerou esse processo e o generalizou, né? É porque o ensino remoto ele permite um enxugamento grande de custos, né? Então, você vê agora numa modalidade remota professores do ensino superior dando aula para turmas nacionais, né? Agora são arranjos possíveis e até, de certa forma, desejados por conta da pandemia e por conta dessa limitação em se reunir presencialmente. Mas, certamente, esses arranjos possibilitados por esses formatos remotos vieram para ficar. Não nesse formato, talvez com pequenas adaptações e pequenas concessões, mas, sobretudo, as grandes corporações, grandes grupos universitários, e que agora começam a aumentar e ampliar sua presença no ensino básico, eles entendem isso como um enxugamento expressivo de custos, algo em torno de 30% de enxugamento de custo. É bastante coisa. Sobretudo num momento como esse, que é um momento de crise econômica também, né? Então, quem conseguir enxugar custos, quem conseguir aumentar ali sua margem de lucro, vai perseverar, vai resistir um pouco mais nesse cenário. O problema é que isso se faz à custa da qualidade, muitas vezes, do ensino, mas isso também se dá às custas da própria ocupação do professor. Então, imagina você o que é lecionar para turmas nacionais com 2.000, 3.000, 4.000 alunos, né? Eu, enquanto professor de ensino superior num formato EAD, eu cheguei a dar aula para 20.000 alunos em um único semestre, juntando todas as turmas, né? Isso antes da pandemia. Eu acho que a pandemia cria todas as condições para que isso se generalize, e se generalizando, certamente é difícil imaginar que se volte atrás, a não ser que haja um esforço expressivo por parte da sociedade, dos órgãos competentes, em fiscalizar para ver se aquela aula que o professor dava para 100, 80 alunos e que ele agora tem que dar para 2.000, 3.000, se isso vai ter a mesma qualidade, se esses professores vão ser remunerados da mesma forma. O que a gente tem percebido nessa pandemia, Gustavo, é um show de gambiarras, inclusive em termos de remuneração e de pagamentos para professores. Professores estão dando aulas para turmas nacionais e recebendo R$ 15 de salário no mês, R$ 70 de salário no mês, né? Professores que ganhavam 4, 5, 6 mil reais e que tinham sua semana completa, lotada de aulas, estão ganhando 20, 30, R$ 80 dando aula para turmas nacionais agora. Então, certamente muitos desses arranjos vieram para ficar, mas isso não significa que eles tenham qualidade, isso não significa que eles sejam seguros do ponto de vista trabalhista, inclusive. Então, acho que é um ponto que a sociedade brasileira tem que ficar bastante atenta e tem que buscar entender como tem sido feita. E mais do que isso, como é uma tecnologia que vem para ficar, né, e que se generaliza, acho que é importante discutir marcos regulatórios. A gente tem que regular
o EAD, porque senão vira um Deus dará, né? Cada um vai colocar as condições que bem quiser, que bem entender, e os professores com dificuldade de se empregar vão se ver obrigados, muitas vezes, a aceitar qualquer condição. Ainda nessa linha que você falou sobre marco regulatório, sobre a preparação do professor para esse novo mundo, mesmo nas instituições privadas, nas grandes empresas, há uma preparação desse professor? Ou, como você disse, é tudo feito a toque de caixa? Olha, você vai ter que dar aula para 200 alunos, 300 alunos, com a sua rede na sua casa, e é isso? Olha, eu acho que a pandemia ela implica, né, que esse aprendizado se dê em todas as áreas, não só na docência, né? Todo mundo está sendo obrigado a reaprender ou a refazer suas tarefas profissionais em contextos remotos. Então, eu te diria que esse aprendizado ele é cotidiano e ele vai persistir ainda durante algum tempo. Mas, sobretudo no ensino, no campo da educação e da docência, o que a gente percebe, o que eu vivenciei, colegas vivenciaram, mas os relatos que chegam, relatos que muitas vezes o próprio sindicato de professores dos mais variados estados dão conta de mostrar, é que foi tudo feito a toque de caixa. É isso. De uma semana para outra, um professor foi obrigado a aprender a mexer sozinho, não tem preparo, né? A aprender a mexer sozinho numa plataforma de transmissão de uma videoaula, teve que aprender a se virar por conta própria com aplicativos de edição de imagem, de edição de vídeo. Então, tudo tem sido feito a toque de caixa. E isso levanta uma questão interessante, especialmente para aqueles professores que estão ali por volta dos 50 anos, 60 anos, ou que têm alguma dificuldade em lidar com tecnologias, né? Esses aprendizados que estão sendo feitos a fórceps nesse momento, muitas vezes geram, né, geram alguma frustração, e a gente tem percebido isso na triagem dos pacientes, professores e professoras que vêm requisitar atendimento psicológico. Muitos estão frustrados porque viram suas rotinas completamente subvertidas e que agora têm que trabalhar de casa, o que se traduz em sobretrabalho, o que se traduz em sobrecarga, porque ele tem que cuidar do filho, tem que cuidar do avô, tem que cuidar dos problemas familiares, está todo mundo em casa, tem que fazer comida, tem que limpar a casa e quando sobra tempo tem que preparar aquela aula para ficar redonda, enxuta em 30 minutos. Só que isso dá um trabalhão para fazer. O cara ele tem que aprender de uma hora para outra a mexer num programa de edição, a mexer com o computador, ele tem que virar quase um influenciador digital em termos de estratégia. Isso não é algo que é trabalhado na docência. Pode ser que seja um quesito a se pensar em termos de formação dos futuros profissionais da educação? Talvez, né? Talvez, sobretudo esse componente digital que vai ser mais presente na carreira. Mas o que a gente tem percebido é que essa adaptação para trabalhos remotos, eu não diria nem que é EAD, diria que é remoto, porque traduzir algo que está preparado e adaptar um profissional que já está acostumado a lidar com um contexto presencial para um contexto remoto é algo que requer atenção, que requer esforço, que requer planejamento. Mas o que a gente tem visto é algo completamente feito ali aos 45 do segundo tempo. Gabriel, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu ainda queria puxar um gancho da sua fala, a necessidade da interação para o professor. Alguns casos, até divertidos, acontecem de professores pedindo para os alunos ligarem as câmeras. O quanto a falta da interação social, ficar com essa interação digital, afeta não só a cabeça do professor, mas, claro, a aula? Olha, a gente a gente tem um conceito muito importante no campo da pedagogia, mas dos estudos sociais em educação, que é a ideia de um processo de ensino e aprendizagem. E talvez essa seja uma das limitações do ensino EAD que a gente vai ter que aprender como contornar. Porque o professor, quando está em sala de aula explicando algo, coordenando ali, de certa forma, dirigindo o trabalho, o processo ensino-aprendizado na turma, ele sabe muitas vezes pelo olhar quem entendeu, quem não entendeu. Ele sabe quem está, muitas vezes, pensando em outras coisas sem prestar atenção na aula. Então, esse contato direto, humano, só é possível num contexto presencial, né? O que a gente tem visto é que, por conta da diversidade de rotinas, muitas vezes os alunos não abrem a câmera, e não é porque eles não abrem porque não querem abrir. Uma parte expressiva, sim, mas uma outra parte significativa, muitas vezes está dentro de uma casa compartilhada, com gente passando atrás. Então, é uma questão também deixar a câmera
câmera ligada. Tem vários significados isso, né? Não é apenas um aluno que não quer aparecer e que sai, vai fazer outra coisa, jogar videogame enquanto o professor está lecionando. Tem vários significados possíveis o fato da câmera estar desligada, né? Mas é isso, o professor num contexto presencial ele consegue perceber quem está acompanhando, quem não está, quem está com dúvida, quem não está, só pelo olhar. Sem contar que o processo de educação é também um processo afetivo, de confiança. Eu li uma entrevista esses dias, um dado importantíssimo, por exemplo, que o caso de violência sexual aumentou, sobretudo tendo crianças como vítimas, agora, nesse contexto de pandemia, porque quem está dentro de sala de aula e muitas vezes percebe a marca de uma agressão é o professor ou a professora. Então, é ele que também, pela triagem, acompanha uma outra dimensão da vida dos alunos que fica interditada, de certo modo, agora com essa atividade remota e com isolamento social. Então, eu te diria que o processo de ensino-aprendizagem ele sai prejudicado, sem dúvida. Não dá para a gente achar que vai fazer uma tradução perfeita para um contexto digital e que ele vai acontecer, né? Mas é porque dentro de sala de aula é um espaço onde você também explora outras dimensões da vida do estudante. Você sabe se ele está sendo agredido em casa, se ele está com fome, se ele passa por problemas familiares, se ele é vítima de agressão. Então, eu te diria que esses outros componentes também não se realizam em contextos remotos. Gabriel, quero agradecer demais a sua presença, a nossa conversa aqui no Estúdio News. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Gabriel Teixeira, professor e sociólogo, porta-voz da Rede de Educadores em Luta, e Mário Volpi, coordenador do Programa de Cidadania dos Adolescentes do Unicef no Brasil. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!